Eu vou ler aqui um texto de um pastor em final de jornada ministerial. Em outras palavras, um pastor que não mais está no exercício do pastoreio de uma igreja local. E ele diz o seguinte, que ele levantou cedo muitas vezes, que ele acordou muitas vezes pela madrugada com telefonemas de pessoas, de ovelhas que estavam perdendo seus entes queridos. Também participou do nascimento ali de crianças, fazendo a apresentação delas. Interviu, aconselhou, cuidou de casais no aconselhamento, na orientação. Também auxiliou no direcionamento daquele filho que abandona a casa, que deixa os pais tristes, perplexos, e eles acabam aconselhando. Então, segundo este pastor, são inúmeros os motivos que o levam a agir como pastor, e muitas ovelhas ligam para o pastor em situações difíceis, adversas na sua vida. A família do pastor, enquanto está na labuta do ministério pastoral, sente a falta do pastor, porque para a família do pastor, parece que ele cuida mais da família da igreja do que da sua própria casa, do que da sua própria família. Porém, ele está sempre atento também à sua casa, à sua família, como também está atento para não perder nem os que estão em sua casa, bem como aqueles que fazem parte do pastoreio. Então ele diz que ele acordou cedo muitas vezes para orar pelas ovelhas, cuidou para que elas não tivessem nenhum tipo de carrapicho, cuidou para que não ficasse nenhuma brecha, para que nenhum lobo pudesse entrar e devorar essas ovelhas. Ele também diz que ele procurou os melhores ensinos, os melhores textos, as melhores exposições, para que as suas ovelhas pudessem aprender, ter um bom conhecimento, uma boa estrutura. Então, muitas vezes ele não teve um horário correto para ir dormir, pois a dedicação no estudo bíblico, a dedicação em responder, na época dele, cartas, na época dele, telefonemas, às vezes o impediam, inclusive, de dormir um pouco. Por quê? Porque precisava terminar sermão, começar e terminar sermão, que para muitos pastores, sermão 2, 3, 4, 5 horas, às vezes uma semana para poder elaborar segundo a exposição dele. Então, muitas vezes, ele procurou dar a sua vida pelas ovelhas, investiu a sua juventude na vida das suas ovelhas, mas fez isso com o objetivo de tirá-las do lamaçal, de levá-las ao batismo, de apresentar crianças, de celebrar casamento, de promover reconciliação. E agora ele está envelhecido, mas está feliz, alegre por tudo quanto Deus fez por meio da vida dele. Então ele diz, só quem defende a ovelha do lobo é o pastor que luta no dia a dia para defender com o ensino, com a instrução da palavra, para que ela não possa vir a ser roubada do aprisco ou tirada do aprisco pelo lobo devorador. Então, muitas vezes ele entende que algumas ovelhas também vão sugar o sangue do pastor, no sentido de exigir muito dele, e muitas vezes ele também vai investir tudo para que a sua ovelha fique bem acolhida, bem tratada, livre desses problemas que costumam vir para o ministério da igreja. Então, muitas vezes ele disse que algumas ovelhas achavam que ele dormia muito, porque ele acordava depois das 9. Mas ninguém perguntava para o pastor qual foi o horário que ele foi dormir. Muitas vezes também ele disse que ele protegeu muitas ovelhas, mas que essas ovelhas exigiam demais dele. Porém, ele continuou amando todas elas do mesmo jeito. O rebanho não é um rebanho muito seleto na visão dele, tem diversos tipos de ovelha. Tem ovelha mansa, que ele consegue aconselhar e cuidar com palavras, e são ovelhas dóceis, mas também tem ovelha brava, tem ovelha que luta muito contra as orientações do pastor. Também tem ovelha rebelde, ovelha que só consegue ver os erros do pastor, mas ele reafirma, todas elas são queridas ovelhas. Então ele
está parado agora no seu ministério, ele não tem mais uma visibilidade tão grande, mas ele está ali, ainda intercedendo, relembrando os fatos da sua jornada ministerial. Ele entendeu que nada que ele faça vai conseguir agradar as ovelhas, mas ele continua orando muito, ele continua intercedendo por elas. Se é um pastor de muita oração, tem ovelha que diz que ele é muito santo e que ele está querendo uma estátua de santidade para ele, um busto santo. Ele diz também, se é um pastor que ora pouco, é um pastor que não tem muita fé. E eu lembrei que quando eu estava lendo isso, não é mais o meu caso, é o caso aí do pastor Arnaldo, também não é o caso do pastor Eloy, mas é o caso de muitos pastores, porque se você penteia o cabelo para um lado esquerdo, a turma da direita fica contra, se você penteia para a direita, a turma da esquerda fica contra, se você põe o cabelo no centro, aí a turma de esquerda e de direita fica contra, e é uma confusão generalizada. Então, se o pastor ele é um pastor que anda com terno como eu estou hoje, ele é conservador. Se ele não anda com terno, ele é desleixado. Então, se ele tem muita idade, está na hora de aposentar. E se ele se aposenta, diz, mas já aposentou, não fez nada a vida inteira. Um dia o meu pai disse isso para um pastor que ajudou ele a vida inteira, que levou ele, cuidou dele. Um dia o pastor chegou em casa, eu era jovem ainda, e o pastor sentou e disse, irmão Manuel, eu estou cansado. Aí o pastor disse, cansado de quê? Você não faz nada. Meu pai era desse tipo, que cobrava muito. Então os irmãos imaginem que situação que vive, o dilema que vive um pastor. Mas na visão desse pastor, nada é mais prazeroso do que ver as pessoas aprendendo, do que ver as pessoas crescendo, do que ver as pessoas frutificando, dando frutos na sua vida. Ele diz que foi moço, chegou agora a se tornar velho, ou maduro, e descobriu o quão agradável, o quão lindo e maravilhoso é o exercício do ministério pastoral. E ele diz que sabe que quando ele chegar lá no céu, ele vai prestar conta de cada uma dessas ovelhas. Cada uma delas, ele entende que prestará conta. Vai prestar conta daquelas que foram boas, vai prestar conta daquelas que não foram tão boas, vai prestar conta de todas. Então, nós estamos vivendo esse dia de hoje, chamado dia do pastor, nessa direção. E ele diz que muitas ovelhas novas estão chegando para o aprisco, muitas delas querendo um refrigério, muitas delas querendo um aquecimento, muitas delas querendo que tire ali as mazelas que elas trazem da vida. Então ele diz para os pastores jovens, para o pastor de 19, para o pastor de 20, para o pastor de 21 anos, ele diz o seguinte, avante pastores, vamos caminhar juntos até a volta do Senhor Jesus. Muitos enganadores vão surgir no seu tempo, mas você precisa fazer a obra como um excelente pastor. E ele encerra a sua carta com esse texto de 1 Timóteo 3, verso 1, que diz assim, versos de 1 a 4, fiel é esta palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra deseja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, temperante, sóbrio, ordeiro, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, mas moderado, inimigo de contendas, não ganancioso, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com todo o respeito. E aí ele então encerra a sua carta para os jovens pastores, dizendo, parabéns para você, pastor, que está no início da sua jornada ministerial. E ele diz, parabéns para você, pastor, que já está jubilado, que já está na minha condição e que você pode olhar para trás e ver o quão bom, o quão agradável foi, é e continuará sendo a nossa vida no exercício do ministério pastoral. Tudo isso para eu ler para você João, capítulo 10, versículo 11. Jesus diz, eu sou o bom pastor. Jesus diz, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Irmãos, eu não vou pregar, eu vou fazer algumas considerações hoje, a propósito deste dia. Ore comigo um pouquinho. Pai, nós te agradecemos por esta noite. Precisamos muito que o Senhor pastoreie o nosso coração. Precisamos muito que o Senhor
cuide de cada um de nós agora, aí em cada casa, em cada lar, em cada momento da vida, de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, dos meus amigos. Que o teu poder se manifeste sobre cada vida e que haja um pastoreio agora do Senhor sobre estas vidas em o nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo difícil. Nós temos aí um problema de crise de identidade, nós temos um problema de crise espiritual e nós também temos um problema de crise nessa questão pastoral. Os conceitos estão sendo relativizados, as coisas estão em constante mutação na nossa sociedade e esse papel do pastor tem trazido muitas divergências, muitos problemas e uma má compreensão daquilo que deva ser o papel do pastor. Então Jesus conta a parábola do bom pastor. Jesus conta o ensino do bom pastor, a história do bom pastor, usando ele próprio como uma referência de o supremo pastor, de um pastor de autoridade, de um pastor de capacidade, de um pastor que deve ser imitado. E eu quero logo dizer aos irmãos que eu estou muito longe. Estou caminhando para 19, para 20 anos de ministério pastoral. Estou muito longe de chegar perto das sandálias, da poeira das sandálias de Jesus. Ser pastor, nos nossos dias, é uma missão muito complicada e muito difícil. E eu quero que o Espírito de Deus ministre um pouquinho para a gente. Você é pastor e às vezes você também é ovelha. Ou você muitas vezes é uma ovelha hoje que amanhã poderá se tornar também um pastor. Jesus é um modelo que eu tenho como referência. Embora existam algumas coisas que Jesus fez que eu e nenhum outro pastor jamais irá fazer. Por exemplo, morrer pelo rebanho. Morrer pelo rebanho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. O sacrifício de Jesus por nós. O termo pastor, poimen, é aquele que cuida do rebanho, é aquele que anda, que acompanha, que livra. E Jesus fez isso com o seu colegiado, cuidando, orientando de cada um e todos aqueles que estavam sendo agregados. Na Idade Média, os líderes espirituais eram chamados de cura da alma. Cura da alma. Pastor é aquele que precisa trazer a cura para a alma que está morta, a alma que está condenada, a alma que está perdida em densas trevas. E curar a alma como que um homem finito, como que um homem igual aos demais pode curar a alma. Então Deus nos dá uma responsabilidade de olharmos para Jesus e tentarmos imitar Jesus de uma maneira que nós estamos muito distantes, pelo menos eu estou muito distante delas. Existem algumas atribuições. O pastor é aquele que entra pela porta. O verso 2 do texto de João 10 fala isso para a gente. Entrar pela porta, irmãos e irmãs, significa que para se tornar pastor existe um processo. Precisa se estudar, e mesmo que se estude muito, ainda é pouco. É preciso estudar, é preciso ter uma formação teológica, é preciso ter um conhecimento das coisas bíblicas, daquilo que é sagrado, daquilo que vai ser ensinado. Mas muito mais do que isso, é preciso entender que nós precisamos da presença do Espírito de Deus constantemente na nossa vida. Porque somos humanos e nós vamos precisar ouvir Deus falar com cada um de nós. Por isso, não dá para entrar por outro lugar, não dá para entrar pela janela, não dá para entrar
por um processo de rebelião, de uma divisão, para se intitular pastor ou para querer ter um espaço de pastor de uma maneira forçada. Às vezes muitos têm feito isso nos nossos dias. Abrem, dividem, rompem. Não é a porta certa. A porta certa é a porta de entrada da maneira correta. Qualquer outra não é o caminho correto. O pastor, ele precisa conhecer as ovelhas pelo nome. Ele precisa conhecer as ovelhas pelo nome. O versículo 3 e versículo 14 do texto fala isso para a gente. Para ser pastor é preciso conhecer as ovelhas. Um líder que não sabe o nome de seus companheiros, que nunca foi na casa, que não participa de sua vida, pode ser um gerente, mas não pastor. E eu, irmãos, confesso que eu estou sofrendo muito nessa questão desse problema da pandemia. Já chorei escondido, porque eu não posso ir numa rede social e mostrar para vocês que a gente está ali chorando. Tem que levar uma palavra de motivação. Mas é difícil não poder acompanhar, por exemplo, a irmã Eliane Félix na perda do pai dela. É difícil para nós, pastores, saber que tem um irmão que estava internado com Covid-19, o irmão Carlos, a irmã Neide, e a gente não pôde estar lá. É difícil para a gente não poder estar ali acompanhando a Shirley, uma nova convertida, com o Breno, e vendo a situação que a mãe dela passou, e a gente não pode estar lá. A Sara, que eu não tive oportunidade ainda de apresentar às crianças, e uma delas o Senhor já recolheu. Isso parte o coração da gente. É muito difícil. Mas quando a gente está diante das câmeras, como estamos agora, nessa nova modalidade, a gente não pode nem titubear, a gente tem que tentar mostrar que é um Superman, um super-homem, mas na verdade a gente não é um super-homem. E chamar a ovelha pelo nome, eu fui fazer uma visita, uma oportunidade para fazer uma entrevista com o pastor Vieira Rocha, e eu fiquei admirado dele contar e dele narrar nominalmente a história de muitas das suas ovelhas. Um exemplo para todos nós. O pastor é aquele que precisa conduzir a ovelha. Versículo de número 3, a parte C. O pastor é um líder espiritual, o pastor é um condutor para as suas ovelhas. A imagem aqui é estar por trás do rebanho, tocando, conduzindo. É um movimento de apontar a direção, mostrar aonde a ovelha deve ir, o que ela deve fazer, as decisões que ela precisa tomar. Como homem de Deus, o pastor recebe do Senhor as orientações para que ele dê a orientação de maneira adequada e correta. O pastor também precisa não só ir por trás, mas ele precisa ir pela frente. O versículo 4 diz para nós isso. João capítulo 11, versículo 4. É um outro momento que o pastor precisa ir adiante. Ele vai adiante com que propósito? Ele vai ali para fazer a defesa, ele vai ali para ser o exemplo, ele vai ali para dizer, olha, eu faço primeiro, olha para mim, segue o meu exemplo, eu me entrego, eu me dou, se for o caso vou me martirizar, se for o caso vou me sacrificar. Ele precisa ser exemplo em todas as áreas, mas uma delas é muito importante. Ele precisa ser um exemplo de oração. E aí as pessoas dizem, se o pastor é um pastor que ora muito, a igreja ora muito. É necessário cuidar da vida das ovelhas. A igreja é o espelho do seu pastor. Ela segue o exemplo do seu pastor. O que o pastor faz vale muito mais do que aquilo que ele prega no púlpito da igreja. Muitas ovelhas não vão se lembrar de sermões de pastor. Mas a ovelha sabe dos momentos difíceis onde o pastor está ali. Eu recordo que nós tivemos uma perda considerável no início do ministério e Deus me deu a oportunidade de ficar no carro apenas e tão somente andando ali, vendo as lágrimas de perda daquela família. E depois que passou um tempo, eu fui visitar novamente e disse assim, eu quero vir aqui para pedir perdão porque eu não pude fazer nada por vocês. E aquele casal me disse, pastor, o senhor fez muito.
não lembro do que o senhor pregou, não lembro do que o senhor falou. Eu estava entorpecido pela perda, mas eu lembro que o senhor estava ali. E eu lembro que o Senhor derramava as lágrimas. Eu fui no velório de um pastor chamado Newton Vidal, grande amigo meu. Fui lá no crematório da Vila Alpina. E eu recordo que quando aquele caixão baixou para ser cremado, eu comecei a chorar. Não era pastor ainda, era apenas um diácono. E quando terminou, estou me dando ao luxo de citar nomes aqui, o pastor na época atual da igreja era o pastor Rubem Nazaré dos Santos. E ele se aproximou de mim e disse: você gostava muito do pastor Newton. Eu vejo que você está chorando, porque eu tive o privilégio de andar, de exercer a diaconia, de conduzir, de estar com o pastor Newton em muitos momentos da vida dele. E são marcas indeléveis que ficam registradas na nossa vida. O pastor é aquele que dedica a vida pelas ovelhas. O verso 11 diz: a vida de um pastor é dedicada às suas ovelhas. Somente Jesus deu a vida para a nossa salvação. E ninguém mais pode fazer isso. Mas este é um exemplo de entrega que deve ser seguido por nós líderes espirituais, por nós pastores. Por isso Jeremias fez um alerta para a minha vida. Jeremias 23, de 1 a 4, fala desse alerta, que nós devemos nos dedicar, nós devemos cuidar, mas nós não devemos ser mais cuidadosos conosco do que com as nossas ovelhas. Quando se entrega o ministério, o pastor deixa tudo em prol de ganhar vidas para Cristo Jesus. O verso 12 e 13 diz que o pastor nunca pode abandonar a ovelha. Jesus deixa bem clara a diferença entre um pastor que é mercenário e um pastor que cuida, que anda. O mercenário visa interesse. O mercenário é aquele que quer cuidar só dele. É um alerta para nós. Hoje nós estamos na mídia. A Igreja Batista em Cidade Seróde hoje está na mídia. Mas nós temos pastores na mídia há muito tempo. Pastores que não conhecem as suas ovelhas, não têm contato com as suas ovelhas, não estão preocupados com as suas ovelhas. Pastores que buscam seus próprios interesses e que não se preocupam com a vida das ovelhas. Sabe, irmãos, eu fiquei me perguntando esse tempo todo, e se nós pudéssemos ter condições de acompanhar, de investir nesse momento de pandemia, e de viver, como disse um irmão na rede social, aquele momento de Atos capítulo 2, onde nós pudéssemos ter tudo em comum, e nós dividirmos, e nós repartirmos, e nós investirmos uns nos outros. Como é triste quando a ovelha não faz, mas como é mais triste ainda quando o pastor se apacenta de si mesmo. Nós não podemos ter isso na nossa vida. Nós precisamos dar o nosso melhor, porque nós assumimos um chamado para fazer como Jesus fez por nós, fazer por nossas ovelhas. Não fazer distinção de pessoas. O verso 15, o pastor deve atender toda a comunidade, além das que estão na igreja. Mas o pastor deve cuidar de todas as ovelhas, até porque ele não sabe as que são e as que não são do aprisco do Senhor. Ele pode saber as que são do aprisco dele, mas muitas vezes ele não sabe aquelas que precisam ser trazidas para o aprisco. Por isso o pastor precisa trabalhar pela unidade do seu povo, pela unidade do seu rebanho. Por isso o pastor não pode fazer distinção de quem está dentro ou de quem está fora. O pastor não pode perder oportunidade. Em todos os lugares que ele puder estar, ele precisa estar, e ele precisa falar, ele precisa anunciar, ele precisa proclamar, ele precisa com a vida mostrar que há esperança no Supremo Pastor, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para o pastor,
todas as ovelhas ou almas são o objeto para serem curadas, como eu disse no início, tiradas da enfermidade espiritual e conduzidas agora para a libertação, para a salvação, para a eternidade. Se o pastor se limitar apenas a atender um grupo, ele perde a oportunidade de conquistar muitas outras vidas por Cristo Jesus. Quando o pastor exerce o seu ministério, seguindo os exemplos de Jesus, mesmo que seja difícil, e é muito difícil. Talvez eu não sei o que os meus colegas de ministério pensam, mas eu sei que é muito difícil ser pastor igual a Jesus. Muito difícil ser um pastor igual a Jesus, até porque Jesus tem todo o poder e nós não temos. Jesus pode todas as coisas, nós não podemos todas as coisas. Jesus, ele é altamente suficiente, nós somos insuficientes. Jesus é todo poderoso, nós não temos poder algum. Como vamos imitar alguém desse quilate, desse porte? Mas nós precisamos fazer tudo que possa estar aprovado por Deus. Então, Jesus se torna real na vida do pastor. E esse pastor, ele pode alcançar a excelência como o pastor da minha alma, o pastor da sua alma, o bispo das nossas almas. Pedro fala sobre isso. Por isso eu preciso ser um pastor olhando o exemplo de Jesus. Para que quando chegar no júbilo, para quando chegar no momento lá na frente, eu ainda sou pastor de uma única igreja, fui pastor interino da primeira igreja batista do Taboão, fui pastor interino da primeira igreja batista em Poá. E hoje eu recebi ligações, homenagens, lá da igreja de Poá, da diretoria da igreja. A gente fica feliz que passou um pequeno período, mas você marca e marca de maneira positiva. Mas estamos longe do ideal, e minha oração nessa noite é que os pastores, e este que vos fala, sejamos um exemplo mirado na pessoa de Jesus Cristo. Assim teremos um rebanho que vai ouvir a voz do pastor, teremos um rebanho que vai ouvir a voz do pastor, está aí no versículo 3, teremos um rebanho que vai seguir a orientação do pastor, teremos um rebanho que vai reconhecer a voz do pastor. Versículo 4 tem as duas orientações, um rebanho que segue a orientação do pastor, um rebanho que ouve a voz do pastor. Veja, segue a voz do pastor, não segue a voz de outro pastor, não segue a voz de outro líder, não segue o ensinamento de outro líder, mas segue a orientação e a voz do seu pastor. Segue e reconhece a voz do pastor. Opa, essa voz que está falando pode ser do pastor A, do pastor B, do pastor C ou do pastor D, mas não é do meu pastor. Eu me recordo que no início do meu ministério, depois de tantas lutas, que é passar por um concílio, e algo que eu jamais pretendia ter na minha vida, eu bati o recorde de Jonas, fugi até onde deu, porque eu queria fazer tudo na igreja, menos ser pastor. Pela minha história, por tudo aquilo que eu vi ao longo da minha vida, eu fui conduzido ao ministério com 34 anos de idade, o meu chamado aconteceu aos 18 anos e eu fugi todo esse tempo. Mas sabe, irmão, sabe o que aconteceu? Nada mais deu certo depois daquele dia que o Senhor me chamou para o ministério. Cada coisa que eu fazia, cada estudo que eu fazia, eu não era feliz, eu não tinha alegria no meu coração. Eu submetia a minha família a situações difíceis.
mesmo sendo bem-sucedido como torneiro mecânico, mesmo sendo bem-sucedido em muitas áreas políticas, mesmo sendo bem-sucedido em muitas outras oportunidades que tive na minha vida, mas eu não tinha a paz que eu tenho na minha alma. E no dia da minha posse, quando terminou o primeiro sermão que eu fui pregar, e naquela época eu ainda ia à porta, uma ovelha passou e me disse o seguinte: bom, hoje o senhor é pastor, mas o senhor ainda não é o meu pastor. E aquilo me doeu muito no coração. Logo de cara, eu ouvir aquilo, fiquei pensando, falei, puxa vida, que presente. Que presente de início de ministério. Passado algum tempo, esqueci aquilo, não ficou no meu coração. Mas passado algum tempo, estou eu lá na porta novamente. E a mesma ovelha chegou e me disse: pastor, o senhor lembra que tal dia eu disse que o senhor não era o meu pastor? E eu disse para ela: eu já até esqueci isso. Eu não lembrava mais isso. Ela disse: eu quero hoje dizer algo para o senhor. Tenho orgulho de ter o senhor como meu pastor. O pastoreio, ele é conquistado com a vida, mesmo sendo falho. Olhe para o seu pastor, você que é membro do Seródio, mas você que está me vendo e ouvindo, olhe para o seu pastor, ele é um homem igual a você, com as mesmas falhas, com as mesmas angústias, mas ele é o seu pastor porque Deus estabeleceu ele como seu pastor. Siga a orientação do seu pastor, reconheça a voz do seu pastor, não siga a orientação de estranhos. Os versos de 5 a 8 do texto que lemos fala sobre isso. São falsos profetas, são falsos líderes, são pessoas que não convivem na sua comunidade, são pessoas que não sabem da realidade da sua igreja. Às vezes são difamadores que vão se levantar contra o líder da sua igreja. E você tem que tomar cuidado para não se levantar e ser igual a eles. Aceite o alimento oferecido pelo seu pastor. O alimento vem na escola bíblica dominical, e hoje pela manhã os irmãos estavam elogiando nosso debate bíblico, a nossa roda dos esclarecedores, a nossa tribuna do conhecimento. E eu fiquei feliz em ver as irmãs e os irmãos dizendo, estavam felizes com o pastor Arnaldo, felizes com o pastor Eloy, felizes com o nosso bacharel em teologia, o nosso irmão Marcos Nogueira, felizes em ver e ouvir que nós estamos preocupados com o seu conhecimento, com o seu alimento espiritual. E tanto o pastor como a ovelha precisa reconhecer o único pastor, e o único pastor é Jesus Cristo. Acredite no seu pastor, verso de número 26. Acredite no seu pastor. E que nós, pastores, sejamos confiáveis. Sejamos confiáveis para as nossas ovelhas. Tentemos ao menos ser uma referência. Não escondamos as nossas limitações. Que não venhamos a esconder as nossas deficiências. Que não inflemos o nosso ego para nos colocarmos como melhores do que ninguém, não. O que nos difere é um chamado para ser pastor e ovelha. Pastor para cuidar de ovelhas que não nos pertencem. E sermos todos ovelhas do Supremo Pastor. Seja uma ovelha mansa, que admire e cuide do seu pastor. E você, pastor, assuma o seu papel de pastor da igreja. Pastor da ovelha do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos vivendo um tempo onde há uma expansão, o comércio religioso, os pastores que não pastoreiam, pastores que não sabem nem o nome das ovelhas, pastores que não têm nenhuma ligação direta com as ovelhas. Mas a nossa fala nesta noite é que a Igreja Batista em Cidade Seródio, ela tem alguns pastores, alguns ainda vivos,
e outros que já foram recolhidos. Por aqui passou e está vivo e não está mais no exercício do ministério, e seria bom que essa igreja lembrasse dele. Pastor José Erivan Silveira. Como seria bom a igreja mandar um telegrama? Porque foi ele que fez parte da organização da igreja. Como seria bom a igreja mandar um telegrama para o pastor Zacarias de Aguiar Severa, pastor presidente, por ocasião da organização dessa igreja. Hoje também, lá em Curitiba, não está mais no exercício do ministério pastoral, jubilado. Como seria importante. Não está mais conosco, nem o pastor, nem a esposa, pastor Oswaldo de Miranda e irmã Benedita. Mas um homem que dedicou a sua vida no ministério pastoral e passou por essa igreja. Como seria bom a igreja mandar um telegrama para o pastor Adilson José de Oliveira, pai do Cristiano, nosso irmão em Cristo, que pastoreou essa igreja. Hoje eu não sei se ele está pastoreando, se ele está na ativa, mas seria bom que a igreja resgatasse isso na história e fizesse algo em prol desses que construíram a história da IBCS. Que bom seria que no dia de hoje a diretoria da igreja mandasse uma carta, um WhatsApp, um telegrama, um e-mail, enfim, e mandasse algo lá, pastor Rubem Nazaré dos Santos, que pastoreou essa igreja. Pastoreou por 6 anos e alguns meses. Merece o reconhecimento. Faz parte da história. Está lá, em Americana, a primeira igreja batista de Americana. Seria bom lembrar. Seria bom dizer, pastor, muito obrigado. Lembramos do senhor. No dia do pastor, o senhor passou por Seródio. O senhor abençoou a vida da igreja. Que bom seria que mesmo que com um espaço de curto tempo, a igreja encaminhasse ali para o pastor Marcos Furquim, primeira igreja batista no São João, aqui ao nosso lado, e mandasse também um abraço dizendo, pastor, foram só 4 meses, 4 ou 5 meses, mas foi importante, foi um tempo maravilhoso, era um tempo de sonhos que a igreja estava realizando. Honrar o pastor, cuidar do pastor, entender a importância de um homem falho, frágil, mas que abre mão de tudo para se colocar à disposição do Senhor. O dia do pastor foi criado para isso. E eu louvo a Deus pela Igreja Batista em Cidade Seródio. Louvo a Deus por sua vida, meu irmão, minha irmã, pelo seu carinho, pelo seu respeito, pela sua atenção, pela sua consideração. Louva a Deus por tudo quanto você tem feito e faz pelos pastores. Louva a Deus por você ter acreditado no sonho e na visão do pastor. E hoje nós termos na igreja pastor Eloy Moraes Silva Júnior, nós termos na igreja pastor Daniel de Godoy Bueno, pastoreando a primeira igreja batista em Poá, pastor Gilson Rogério Donegatti, pastoreando a igreja batista em Jardim Paulista, pastor Valtencir Alves, pastoreando a igreja batista primeira em Arujá. Ah, que alegria, que maravilha termos pastor como o pastor Alexandre Camilo, agora em Goiás. Como esta igreja é uma igreja que cuida, é uma igreja que investe, é uma igreja que intercede pela vida do pastor Nelson, lá na nossa congregação, homem de Deus. Uma igreja que entende, que compreende o ministério pastoral. Quero louvar a Deus por sua vida, meu irmão, minha irmã, que apesar de todas as deficiências, você continua acreditando na vida do seu pastor. Quero pedir para você, meu irmão, minha irmã, que você continue orando pela importância da vida do pastor Arnaldo também conosco. Esse tempo todo que nos abençoa, que nos ajuda, que nos orienta, que nos traz também uma palavra de equilíbrio. Parabéns, irmãos serodianos. Hoje é uma noite de celebração, a começar por aqueles que não mais estão,
por aqueles que já se foram e por aqueles que aqui estão. Há tantos outros, mas eu quero dizer para vocês, muito obrigado. Muito obrigado pela sua oração. Muito obrigado pelo seu cuidado. E muito obrigado por tudo quanto vocês fazem por nós. Me sinto privilegiado e honrado em estar com vocês, pastoreando vocês.